Nos confins da galáxia, uma nova descoberta aguarda os exploradores da humanidade. Em Fera Cinzenta, uma raça desconhecida mudará o destino da expedição de Mulon. Horace Mulon já sabia que a paz em Greenwich era frágil. Depois de impedir a primeira tentativa de assassinato contra sua expedição, ele entendeu que Walter S. Hollander não desistiria facilmente de tomar o controle da colônia. Mesmo assim, em vez de recuar, Mulon decidiu seguir adiante com a missão científica. Levou Fraud, Miliga e Pachen rumo às montanhas desconhecidas do planeta Fera Cinzenta, certo de que a descoberta poderia ser mais urgente do que a ameaça humana que deixará para trás. A jornada rapidamente se transformou em um teste de resistência. As florestas pareciam fechadas por mãos invisíveis, os rios corriam como lâminas vivas e, em mais de uma ocasião, os rastros de predadores gigantes obrigaram o grupo a mudar de rota. Fraud, inquieto e impulsivo, foi o primeiro a perceber que aquele mundo observava a cada passo dos intrusos. Seu excesso de confiança quase lhe custou a vida quando uma serpente alienígena colossal emergiu entre as raízes, silenciosa como uma sombra. Ele escapou por pouco, e não por mérito próprio, mas graças à intervenção dos mungos, pequenos primatas inteligentes que surgiram entre a vegetação com uma precisão surpreendente. Os mungos não apenas atacavam para defender o território. Havia neles uma inteligência calma, quase ética, que desconcertou Mulon. Mais tarde, quando Miliga adoeceu de maneira súbita, com febre alta e fraqueza profunda, foram eles que reuniram folhas medicinais, esmagaram raízes e prepararam uma infusão amarga. Em poucas horas, o doente voltou a respirar com força, como se a própria selva tivesse decidido aceitá-los temporariamente. A confiança, porém, durou pouco. Na noite seguinte, o rio se cobriu de luzes azuis, pequenas e silenciosas, que avançavam sobre a superfície sem produzir ondas. Antes que Mulon pudesse ordenar qualquer reação, uma pressão invisível tomou conta de todos. Não era sono, nem paralisia comum, mas uma presença firme, inapelável, que os conduziu sem esforço por um caminho oculto. Quando enfim recuperaram a consciência, já não estavam à beira do rio. Diante deles estendia-se uma cidade subterrânea imensa, cavada em pedra viva e iluminada por milhares de pontos azulados. As construções pareciam brotar das paredes da terra, e entre elas se moviam pequenas criaturas luminosas, de formas delicadas e olhos atentos. Eram os misteriosos anões azuis. Mulon percebeu, então, que a expedição havia cruzado a fronteira entre exploração e revelação. A verdadeira ameaça ainda existia em Greenwich, mas a Fera Cinzenta guardava segredos muito mais antigos do que a ambição de Hollander. E, naquele instante, cercado por seres desconhecidos, ele entendeu que talvez o destino da colônia dependesse não de uma fuga apressada, mas da descoberta do que realmente vivia sob a superfície do planeta. O primeiro contato com os habitantes da cidade subterrânea começou sob um silêncio tenso. Mulon observava cada gesto com cautela, esperando hostilidade a qualquer instante. Mas, em vez de agressão, encontrou curiosidade. Os estranhos seres azuis examinavam os visitantes como quem tenta compreender um fenômeno raro, não como inimigos. Aos poucos, a desconfiança cedeu espaço ao espanto. Quando o equipamento escorregou por uma fenda, um dos anões azuis ergueu as mãos e o objeto flutuou suavemente até o chão. Outros fizeram o mesmo com caixas, instrumentos e até com o helicóptero danificado, movendo tudo com uma facilidade inquietante. Mulon percebeu que aqueles corpos frágeis escondiam um poder impossível para os padrões da Terra. Eles criavam campos gravitacionais ao redor de si mesmos, como se o peso fosse apenas uma escolha. O que mais o perturbou, porém, foi descobrir que essa espécie lia pensamentos de forma parcial. Não invadiam a mente por completo, mas captavam intenções, dúvidas e medos antes que fossem ditos. Muitas vezes respondiam a uma pergunta antes mesmo de ela ser formulada. Essa precisão tornava a convivência desconcertante, mas também revelava algo novo: os anões azuis não buscavam dominar os humanos, e sim entendê-los. Explorando a cidade, Mulon encontrou outro paradoxo.
Em um mundo onde as leis da física pareciam dobrar-se diante da vontade daqueles seres, a produção de eletricidade dependia de máquinas eletrostáticas imensas e antigas, semelhantes às primeiras experiências da ciência terrena. Não havia painéis sofisticados nem motores avançados. Para eles, a tecnologia nunca substituíra as aptidões naturais da espécie. No momento em que a esperança parecia ter se esgotado, os anões azuis revelaram a extensão de seus conhecimentos. Com uma precisão que os humanos mal conseguiam compreender, extraíram a bala do corpo do explorador, estancaram o sangue e trataram os ferimentos. Com técnicas médicas desconhecidas. Contra toda expectativa, ele voltou a respirar com força, como se a vida tivesse sido recolocada em seu lugar. Durante semanas, os pequenos seres permaneceram ao seu lado. Revezavam cuidados, observavam cada mudança em seu corpo e aguardavam, com paciência quase solene, o instante em que ele voltaria a andar. Fraud, fascinado, passou a conviver com aquela civilização extraordinária e logo percebeu que não se tratava apenas de sobrevivência, mas de um mundo inteiro sustentado por delicadeza e inteligência. O diálogo entre eles acontecia por telepatia, por mudanças de cor na pele e por diferentes padrões de chiados que variavam conforme o pensamento, a emoção e a urgência da mensagem. Era uma linguagem viva, complexa e silenciosamente brilhante. Enquanto isso, Mulum permanecia afastado, preso à incerteza e ao medo. Milligan, determinado a descobrir a verdade, arriscou uma incursão perigosa até Greenwich. A viagem foi curta, mas suficiente para confirmar o pior. Hollander não apenas sobrevivera à suposta morte do líder democrático, como aproveitará o vazio de poder para instaurar uma ditadura brutal. A cidade estava tomada por soldados, prisões e ordens sem contestação. Os opositores haviam sido capturados, e qualquer vestígio de liberdade era esmagado antes de ganhar forma. Mais grave ainda era o novo interesse de Hollander. Ao saber dos anões azuis, ele passou a vê-los não como uma civilização a ser preservada, mas como um recurso a ser dominado. Seus poderes, antes secretos e protegidos por uma convivência pacífica, agora se tornavam alvo de cobiça. A ameaça deixava de ser apenas política e se tornava existencial. Quando Milligan retornou, já não restavam dúvidas de que o conflito havia mudado de escala. Não se tratava mais de salvar um homem ferido ou de compreender uma cultura extraordinária. Era preciso decidir se aquele conhecimento singular sobreviveria ao apetite de um tirano. E, pela primeira vez, Fraud entendeu que aprender a linguagem dos anões azuis talvez fosse também aprender a defendê-los. Recuperado, Mulum decide voltar imediatamente. Os anões azuis, fiéis ao pacto silencioso entre espécies improváveis, oferecem sua ajuda mais uma vez. Com campos gravitacionais cuidadosamente ajustados, eles suspendem os humanos nos céus da Fera Cinzenta e os conduzem por rotas impossíveis, acima de centenas de quilômetros de floresta densa, desviando das patrulhas inimigas e das armadilhas naturais do planeta. Mulum, ainda enfraquecido, observa aquele voo estranho com uma mistura de gratidão e urgência. Cada metro percorrido parece diminuir a distância entre o fracasso e uma chance real de retorno. Ao mesmo tempo, os anões azuis revelam algo mais valioso do que tecnologia, uma confiança prudente, construída em meio ao risco, como se soubessem que nenhuma espécie atravessa sozinha os grandes perigos do cosmos. Antes da despedida, os pequenos aliados deixam claro que aquela cooperação não é um gesto isolado. Se humanos e anões azuis aprenderem a agir juntos, o destino daquele planeta poderá ser alterado. A aliança nasce sem solenidade, mas com a força de uma promessa difícil de quebrar. Em segredo, oculto em uma nave de observação, Peri Roda acompanha tudo sem interferir. Ele vê a travessia, reconhece o valor da estratégia e escolhe permanecer no papel de observador. Apesar de ter recursos para intervir, conclui que Horace Mulum ainda precisa conquistar Greenwich por conta própria, talvez justamente porque a maior ajuda seja aquela que não rouba a autoria da vitória. Assim, a jornada termina em suspenso, com a sensação de que o próximo passo será decisivo. Entre a confiança recém-criada, o perigo ainda ativo e a presença silenciosa de Roda, o caminho para os eventos de Os Microtécnicos já está aberto.
No próximo episódio, a luta por Greenwich continua em Os Microtécnicos.